Cristo, que nós possamos, neste sábado, abençoado por Deus, sermos bem agradecidos. A alegria do Senhor é a nossa força e nós precisamos agradecer a cada instante, a cada momento, as bênçãos do Senhor, as misericórdias de Deus, que se renovam cada dia, se renovam cada manhã. Eu quero estar falando sobre os cavaleiros do Apocalipse. Por esses dias eu fiz um vídeo assim, porém não sei o que aconteceu, acho que eu cliquei e descartei o vídeo, mas agora nós vamos meditarmos em Apocalipse no capítulo 6, aqui quem vos fala é o professor Nelson, pastor Nelson Andrade. Eu moro na cidade de Valparaíso, São Paulo. E vamos ler aqui o livro de Apocalipse, que é o livro do Novo Testamento, o livro da Revelação, um livro muito temido por algumas pessoas. Existem pessoas que têm medo de ler o Apocalipse, porque fala de tantas coisas, de tantas catástrofes, fala de guerra, de morte, de sangue, fala de situações bem complicadas. E nós vamos aqui meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Apocalipse no capítulo 6, vamos ler os versículos 1 ao versículo 8. O cordeiro quebra os selos. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse som de trovão: venha. Vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Segundo selo, aqui foi o primeiro, quando o cordeiro quebrou o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, venha, e saiu 4 cavalos, que era vermelho, e saiu outro cavalo, que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Terceiro selo, quando o cordeiro quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O 4º selo, quando o cordeiro quebrou o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo. O seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhe foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome e com a mortandade por meio dos animais selvagens da terra. O 5º selo, quando o cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamaram com voz forte, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um lhe foi dada uma veste branca, foi-lhe pedido que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o mínimo dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. Aí nós temos aqui sobre o 6º selo,
Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como o pano de saco feito de crina, a lua ficou toda vermelha como sangue, as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheste como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os pobres, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Queridos, eu vou estar explicando aqui sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, e nós observamos João, que teve essa visão maravilhosa, teve esse momento. Ele estava exilado na ilha de Patmos e teve grandes revelações. E nós temos aqui o livro de Apocalipse, que é o livro da revelação do Novo Testamento, e é propriamente assim chamada revelação, pois coisas antes encobertas estão aqui reveladas neste livro. E nenhuma profecia no Antigo Testamento tem esse título. Ele foi reservado para o Novo Testamento. Aqui nós temos as revelações de Jesus Cristo, não são revelações de João. Foram coisas que Deus, através de Jesus, revelou para João, as coisas que deveriam acontecer. E a palavra do Senhor nos diz que bem-aventurado aquele que lê e guarda as palavras desta profecia. João, ele começa o livro dizendo a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a João, o seu servo, que atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E bem-aventurado aquele que lê, aquele que guarda, aquele que estuda a palavra do Senhor. João, ele fala sobre as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Começa com uma saudação: que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todo sempre. Maravilhoso nós estudarmos, compreendermos. Eu estou aqui com a Bíblia de estudo de John Wesley. Eu sou bacharel em teologia, também professor de teologia. No momento eu não estou ensinando em uma escola teológica, porém já
lecionei no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, em Belo Horizonte, em João Molevade, Minas Gerais, na Assembleia de Deus, e eu sou filho, eu sou produto da Assembleia de Deus. Hoje eu não estou na Assembleia de Deus, porém respeito grandemente a minha igreja de origem. Ensinei por muitos anos teologia em seminários da Assembleia de Deus, inclusive aqui em Valparaíso, São Paulo, no Ministério do Ipiranga. Na época era o pastor Osanil Paganini, a quem eu tenho uma consideração muito grande, que me deu muito apoio naquela época. Hoje eu congrego na Igreja O Brasil para Cristo, muito embora faz um bom tempo que eu não estou podendo ir, porém eu estou firme com Jesus, alicerçado na palavra de Deus. E vamos então à interpretação sobre os cavaleiros do Apocalipse. Nós temos aqui uma interpretação futurista. Cada um dos 4 cavalos, né, e seus cavaleiros, citados em uma visão futurista, que defende, a partir do capítulo 4 do Apocalipse, os textos que se referem a coisas futuras, principalmente a períodos específicos da grande tribulação. E essa interpretação, ela é muito utilizada por aqueles que defendem o pré-milenismo. É uma corrente escatológica muito forte. E essa interpretação é utilizada justamente por essas pessoas ou pelos teólogos que aceitam o pré-milenismo, ok? Dispensacionalista clássico, e que assume a posição pré-tribulacionista, em que entendemos, em que compreendemos que a igreja ela será tirada da terra antes do período da grande tribulação. Sendo assim, seguindo essa interpretação escatológica, os 4 cavalos, bem como os selos que nós acabamos de ler, referem-se a movimentos futuros. Evidentemente, o cavalo branco representando o anticristo, o cavalo vermelho representando as terríveis guerras de proporções mundiais, cujas guerras já aconteceram, muitas guerras, né? Se nós formos analisar as guerras que já aconteceram no mundo, foram várias. E o cavaleiro preto representa a fome que haverá no sistema muito forte, e o sistema de controle do anticristo que será implantado. O cavalo amarelo representa a morte, a grande quantidade de mortes que acontecerão em decorrência dos cavalos anteriores. Inclusive, esses dias eu tive uma grande revelação. Eu estava em uma montanha, eu e mais 3 pessoas, e havia no ar o aparecimento de seres que eles traziam globos em suas mãos com essas cores, e eles queriam atirar sobre nós que estávamos ali. E de repente o globo vermelho era atirado e havia uma grande explosão do vermelho, e eu gritava muito daquela montanha onde eu estava, e gritava, e a minha voz ecoava em toda a montanha, e eu via o Brasil e muitas pessoas com bandeiras brasileiras. Eu gritava: Igreja Brasileira, intercedam pelo Brasil, orem pelo Brasil. E eu ouvi o grito de pessoas orando, clamando, buscando a presença do Senhor, quando houve aquela explosão daquele globo vermelho. Evidentemente tem uma significação muito grande, que eu não quero falar aqui. Porém,
o nosso foco aqui é os cavaleiros do Apocalipse. Eu não vou dizer que é uma análise completa, porque nada é completo, né? Tudo tem a sua parcela de contribuição no seu entendimento e na sua interpretação. Na Bíblia aparecem muitos cavalos, e a figura do cavalo ela é geralmente utilizada para representar a força, para representar terror, para representar conquistas, guerras. Deixa eu ler aqui Apocalipse no capítulo 9 e no versículo 7, que nos fala aqui. Vamos estar folheando a Bíblia, folheando a palavra de Deus. Washington, tudo bem, querido? Se você ainda está aí, fala alguma coisa, se você está gostando ou não. Apocalipse, capítulo 9, e o versículo 7, diz que o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a batalha. E na cabeça deles havia como que coroas parecendo de ouro, e o rosto deles era como o rosto de um ser humano. Gente, quando nós vamos analisar as visões que acontecem na Bíblia, são visões estarrecedoras. Que se fosse contada na época de hoje, nós seríamos, ou a pessoa que tivesse a visão seria taxado como um louco, né? Porque o profeta, ele tem visões, o profeta, ele tem sonhos de revelações. Deus pelo menos me mostra muitas coisas, e a maioria já aconteceram, e algumas coisas que Deus me mostrou. E o cavalo, como já falei, representa realmente guerra, morte, força, poder. Vejamos aqui o cavalo branco. Olhei, e eis um cavalo branco. Esse que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. Em uma ocasião lá em Minas, eu estava em Minas, estava orando, e Deus me deu essa revelação. Eu vi muitos cavalos brancos e seres montados naqueles cavalos, e havia um cavalo branco na frente, todo vestido de uma realeza fenomenal, e o que estava sobre aquele cavalo tinha uma espada e tinha uma coroa, uma veste branca, um cinto vermelho. Foi uma visão muito linda, uma visão maravilhosa, naquele momento em que eu estava orando lá em Coronel Fabriciano. E aqui dos 4 cavalos, nós observamos esse cavalo branco aqui, evidentemente, talvez o mais difícil para a interpretação. O cavalo branco e seu cavaleiro representam o anticristo. E geralmente essa interpretação é defendida por quem entende que o conteúdo do livro selado, como os 7 selos, que são referências a eventos futuros, acontecendo no período da grande tribulação. Essa é a interpretação predominante dentro do pré-milenismo dispensacionalista. E o principal argumento que nós temos aqui é que o Apocalipse ele utiliza imagens duplas para que aconteçam vários contrastes. Por exemplo, nós vemos a mulher e a prostituta mencionada em Apocalipse, que várias pessoas interpretam de uma forma bem diferente. Nós vemos a Nova Jerusalém, a Babilônia, etc. São várias figuras interpretativas dentro do Apocalipse que nós devemos observar todo o contexto bíblico. E dessa forma nós podemos entender que o cavalo branco representa o anticristo, que ele luta contra o próprio Cristo, ele se contrapõe ao Cristo. Ou seja, ele se apresenta como um pacificador,
Ele vai ganhar muitas vitórias, porém reduzirá as nações, pois terá um domínio mundial fortíssimo, e ele será dito ou aclamado ou prenunciado como o invencível. E nós vemos o Erbse defendendo essa ideia, e ele diz que o cavalo branco representa o poderio militar. E nessa interpretação, o cavalo branco e seu cavaleiro representa as grandes conquistas militantes que ocorreram ao longo da história. Isso aqui é a interpretação de Warren Erbsen. E nessa época aqui, desde o Império Romano, em que aconteciam muitas conquistas, e na época era tido como costume o rei que ele montasse um cavalo branco quando ele saía para a guerra, e os cavalos que se seguem após o branco são consequências realmente trágicas, né? Acontecem coisas trágicas, e as conquistas militares aconteciam. Essa é uma posição de William Bardi. O cavalo branco representa, na realidade, na propagação da palavra de Deus, na propagação do Evangelho, um prefácio de pregação ao mundo inteiro, e o triunfo ou a vitória das mais terríveis perseguições que já aconteceram ao longo da história com a pregação da palavra de Deus. No período da perseguição, a igreja foi perseguida, a igreja foi lançada aos leões famintos, muitos foram cerrados pelo meio, muitos foram decapitados, e muitos sofreram por amor ao Evangelho. Porém, a igreja ela prevaleceu, porque a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O cavalo branco, no entanto, ele representa justamente nessa interpretação o evangelho vitorioso, o evangelho vencedor, as portas da igreja abertas, ainda que em muitos países os cristãos, na época atual, estão sofrendo muito por anunciarem a palavra de Deus. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. O cavalo branco representa também Cristo. Para alguns intérpretes, o cavalo branco e seu cavaleiro representa Cristo. E observe aqui que, diferente dos outros cavalos, nós observamos no cavalo branco que não há nenhuma maldição, nenhuma descrição de maldição. As punições que acontecem sequencialmente. E com os outros cavalos, ou seja, as maldições vão acontecendo. E aqui nós vemos que a saída do primeiro cavalo significa Cristo aparecendo para sair e para ser vencedor. Ele é o grande vencedor. E será sempre o vencedor. A cor branca, ela possui uma característica fortíssima de pureza, de purificação. E no livro de Apocalipse é preciso nós estarmos atentos às simbologias, às significações, às metáforas, porque as vestes brancas representam a pureza, né? Nós temos a veste branca, a nuvem branca, o trono branco, a pedra branca, cabelos brancos. E o cavalo ele recebe justamente uma coroa. E de acordo com o capítulo 14 de Apocalipse, onde Cristo está usando uma coroa de ouro, nós vemos aí acontecendo com isso uma conclusão, de acordo com o capítulo 14, seguindo de acordo com o capítulo 14,
Cristo usando essa coroa de ouro, que além de ser uma conclusão natural, que acontece no capítulo 5, onde o Cordeiro ele é coroado, onde o Cordeiro é exaltado, ele é glorificado, ele recebe todas as homenagens. Linda mensagem, não? E essa identificação, ela também pode ser aceita. E nós vemos essas interpretações na palavra de Deus. O cavalo vermelho, ele segue após a presença do cavalo branco e representa justamente a guerra, a perseguição. Então saiu outro cavalo e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra, fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Observe aqui, tirar a paz, muita angústia na terra. Morte, mortandade. O vermelho representa a guerra, né? E essa interpretação que considera que o cavalo vermelho representa a guerra, os grandes conflitos mundiais, as grandes guerras que já aconteceram. No entanto, nós temos que analisar minuciosamente o vermelho, que representa a perseguição religiosa ao povo de Deus, que já aconteceram durante a história da igreja. E muitos morreram pela palavra de Deus. No sermão escatológico de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, nós observamos que a perseguição da igreja é muito forte. Ou seja, a perseguição à igreja. E quem persegue a igreja são aqueles que se opõem à palavra de Deus. Ao cavaleiro lhe foi dada uma espada, e no original a espada é diferente da espada dada ao cavaleiro do cavalo amarelo. A espada do cavalo vermelho, nós observamos aí uma interpretação que era um cutelo sacrificador, ou seja, a adaga que era usada nos sacrifícios. Aí no grego é machaura. Na Septuaginta, na versão dos 70, nós temos essa tradução do Antigo Testamento para o grego, a mesma palavra usada em Gênesis, no capítulo 22, dos versículos 6 ao 10, que foi justamente o que aconteceu lá no sacrifício de Isaac, ok? Outros argumentos que podemos aceitar referente a essa interpretação é quando abre-se o quarto selo, na abertura do quarto selo, que fala sobre, vamos ver aqui, já foi lido, mas nós vamos mencionar mais uma vez. Apocalipse, capítulo 6. Quando o cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz do ser vivente dizendo: venha. Vi então, e eis um cavalo amarelo, o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o estava seguindo. E nós vemos aqui, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade. Queridos, aqui nós vemos terrivelmente a morte acontecendo. E no quinto selo, observe, que diz aqui que as pessoas estavam clamando na abertura do quinto selo. Aqui nós temos um argumento muito interessante com a abertura do quinto selo, que as almas daqueles que haviam sido decapitados, que haviam sido, ou seja, mortos por causa da palavra de Deus, também a palavra matassem, na frase que os homens matassem uns aos outros. Observe aqui que há uma guerra muito forte, muito grande. E a palavra usada no original, aqui é utilizada para descrever o assassinato das almas no quinto selo.
Outros escritores também usam essa expressão. E, finalmente, nós observamos Jesus aí no Apocalipse, como ele é descrito, como ele é mencionado, a testemunha fiel e verdadeira, e ele está mostrando para João todos esses acontecimentos. Apocalipse capítulo 6, versículo 5 e versículo 6, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Olhei e eis diante dele um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz. Observe que ele não diz que era uma voz, ele diz o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes. E aqui a danificação do trigo, né? Do azeite, do vinho. Esse cavalo aqui representa a pobreza, a opressão, a exploração, a corrupção, devido às coisas injustas que acontecem. E o texto nos fala de uma medida de trigo, cerca de 1 litro, que é vendida por 1 denário. O denário era o salário pela diária de um trabalhador naquela época. Tudo que a pessoa ganhava, né? Então realmente não daria para comprar. Interessante é que a Bíblia nos diz que haverá um tempo em que o cobertor será tão curto que não podemos nos cobrir com ele, que a roda grande passaria por dentro da roda pequena. Vejam que isso são metáforas, que são simbologias, que estão mostrando períodos difíceis, momentos difíceis sobre a face da terra. Quando falo o azeite e o vinho, com isto diz que o azeite e o vinho não foram danificados. Isso representa que o modo de vida luxuoso dos ricos, né, eles continuam nos seus tronos, nos seus aposentos. Porém, a opressão vem para o pobre, vem para a pessoa que não tem condições. Houve uma grande escassez de trigo no Império Romano e foi sugerido um decreto que desapropriasse algumas vinícolas e algumas refinarias de azeite, a fim de que mais trigo fosse plantado. Porém, houve grande resistência e protesto por parte daquelas pessoas mais abastadas, por parte daquelas pessoas mais ricas, daquelas pessoas que tinham o poder nas mãos. Queridos, vejam aqui o que nós estamos falando. Muitas coisas têm ocorrido, muitas coisas têm acontecido. Nós estamos vivendo momentos de grandes dificuldades sobre a face da terra, tempos tenebrosos, através de pestes, através de doenças, epidemias. Observem como essa epidemia, Covid, por exemplo, trouxe tantas dificuldades sobre a face da terra. E primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, fala sobre a apostasia dos últimos tempos, que diz que o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbe o casamento e exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Aqui nós observamos dias tenebrosos, dias difíceis, dias complicados, em que nós podemos entender, compreender que estamos vivendo os últimos momentos da história da igreja na terra. Aqui não vou estar falando sobre a igreja ou sobre arrebatamento, porém estou abrindo aqui um parênteses para dizer para você que está me ouvindo
que estamos em momentos tenebrosos. 2 Timóteo capítulo 3 diz que você precisa saber disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando o poder dela. Todas estas palavras aqui, elas estão em voga, elas estão atuantes na nossa sociedade, ok? E aqui o cavalo amarelo, olhei e eis diante de mim estava o cavalo amarelo, seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Originalmente, nós podemos compreender, podemos entender, a cor desse cavalo não é bem o amarelo, mas uma cor pálida, simbolizando a morte. E o cavalo amarelo representa uma provação muito forte, não apenas à igreja, porém a todas as pessoas que estão no mundo. A igreja, na realidade, ela tem passado por muitas provações, e nós observamos que continua, mas a verdadeira igreja, ela prevalecerá. Jesus, ele nos deu poder e autoridade, e sobre toda a força do mal. Você que é a igreja do Senhor, saiba de uma coisa, que a presença do Senhor é a nossa retaguarda. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas o nome do cavaleiro é Morte, e significa a morte no sentido geral, nas suas diversas situações, nas suas diversas causas. E também foi falado que o Hades, ou o inferno, em algumas tradições, o seguia. Isso significa a ceifa. Lembro-me que antes de acontecer a pandemia, em dezembro, no mês de dezembro, antes da pandemia, Deus me deu uma revelação muito grande e me mostrava um campo de trigo muito grande, e livros e mais livros sendo abertos, e nomes e mais nomes sendo chamados. E aquele campo de trigo, naquele campo de trigo havia uma grande colheita. E Deus usava a minha boca em profecia e dizia que grande seria a destruição sobre a face da terra. Foi em um culto na Igreja do Brasil para Cristo. E o Senhor disse através da minha boca: eu vou levar muitos grandes e pequenos, de norte a sul, de leste a oeste. E muitos serão enterrados sem velórios, me dizia o Senhor, me falava o Senhor naquela oportunidade. E eu ouvia gritos, ouvia gemidos, ouvia ais. Lembro-me também que no velório da minha esposa, em 23 de novembro, a minha esposa faleceu. E no velório, naquele momento de oração, eu vi uma grande árvore. E naquela grande árvore era imensa. Havia um grande vento e caíam muitos frutos. E o Senhor me falava de uma grande colheita sobre a face da terra.
que semelhante à minha esposa foi colhida, o Senhor ia colher a muitos. Gente, como tem acontecido uma grande colheita. E o livro, eu quero dizer nesta tarde, que o livro da chamada continua aberto. Muitas vidas serão tragadas, muitas vidas serão ceifadas. Compete a nós estarmos firmes, para que quando chegar o nosso momento, nós possamos estar preparados. E falarmos igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E só me resta agora a coroa da justiça. Aleluia. Então a ceifa, ela está presente. O cavalo amarelo representa a ceifa, representa a morte. Isso quer dizer que a morte ceifa, enquanto Hades recolhe os mortos. Hades aqui simboliza o estado de existência, da existência desencarnado, onde o corpo desce à sepultura, mas a alma, ela continua viva. E a eles foi dado autoridade ou autorização para matar a espada, a fome, a peste. Quanta fome sobre a terra! Quantas doenças incríveis sobre a face da terra! A espada aqui utilizada nessa descrição é diferente da espada do segundo cavaleiro. No original, essa espada vem do grego Rofaia, que se refere à espada de luta, à espada de guerra. Nações contra nação, contra nações, reino contra reino. Conflitos em toda a face da terra, destruindo as pessoas, causando a morte. É importante nós entendermos aqui que esses cavaleiros no Apocalipse descrevem situações que já aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. Quantas perseguições, quantas lutas, quantas dificuldades nós já enfrentamos. Quantas batalhas nós já enfrentamos. Porém, a igreja do Senhor, ela será vitoriosa. Ela sempre venceu. Sempre vencerá. Porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia! Arco e coroa são símbolos de guerra e de poder. Espada, que era a principal arma dos exércitos antigos, que hoje é bem diferente. Hoje nós temos um arsenal de guerra no mundo muito forte. A balança, nós vemos aqui no contexto denotando a desigualdade. Meus queridos, estejamos preparados para enfrentarmos toda e qualquer situação. Aleluia, aleluia. Temos muita peste, muita pestilência, muita pandemia, muita guerra, muita fome, morte. As pessoas, elas estão
tirando as suas vidas. Porém, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Que Deus possa nos ajudar. Que Deus possa nos abençoar. Estamos diante de um quadro estarrecedor que nos dá medo, muito medo. Mas eu quero te falar uma coisa. Revista-se da glória de Deus. Revista-se da presença do Senhor. Revista-se do Deus que pode todas as coisas. Do Deus que é poder, do Deus que é vida, do Deus que é paz, do Deus que é alegria. E não fiquemos com medo. Porque há um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. E como profeta do Senhor, como profeta de Deus, nesta tarde, eu quero te abençoar. Eu quero dizer para você, para ficar tranquilo, atentando para as palavras da profecia. Seguindo até o final. Por quê? Aquele que permanecer até o fim, esse será salvo. Eu não estou falando aqui de salvação através de uma placa de igreja, porém da salvação através do reconhecimento do Filho de Deus. Você reconhecer, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Eu termino aqui lendo Mateus capítulo 24, versículo 3, dizendo: Jesus estava no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus disse: tenham cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos irão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente vocês irão ouvir falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e vos matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Eu espero que alguém que for assistir este vídeo possa compreender, possa entender que eu estou aqui como um profeta do Senhor, falei sobre os cavaleiros do Apocalipse. Mostrei para você a simbologia ou a interpretação, uma visão pré-milenista,
E estou aqui dizendo para você que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um grande abraço. Ore por mim e que eu oro por você. Esteja atento aos acontecimentos, porque Jesus irá buscar a sua igreja. Não sabemos o momento nem a hora, mas Ele virá. Vigiemos e oremos. Um grande abraço, um grande beijo com muito carinho.